Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, de 1 a 14, diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Que Deus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. O tema da mensagem que vou partilhar nesta manhã com os irmãos é o seguinte: esperança viva. Escolhi esse tema baseado numa expressão que o apóstolo Pedro utilizou para referir-se à esperança do crente de, depois da morte, um dia ressuscitar e viver eternamente com Jesus no céu. Na sua primeira carta, no capítulo 1, de 3 a 4, o apóstolo Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Irmãos, temos essa viva esperança porque de fato Jesus ressuscitou. E ele disse: porque eu vivo, vós vivereis. Mas lá em Corinto, na época do apóstolo Paulo, havia um grupo que estava a negar a ressurreição de Cristo. E, consequentemente, estavam também a negar a futura ressurreição dos crentes. Por isso, Paulo lhes escreve para refutar esse falso ensinamento. Paulo é bastante enfático na sua refutação ao ensino que negava a ressurreição. Por exemplo, dos versículos 16 ao 20, ele diz o seguinte: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então Paulo diz: de fato, Cristo ressuscitou. E não se limita simplesmente a afirmar que Jesus ressuscitou, mas apresenta algumas provas. E a primeira prova apresentada por Paulo é que a ressurreição havia sido profetizada na Escritura em que eles criam. Do versículo 3 e 4, Paulo diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a crença na ressurreição não era fruto do delírio de alguém, não era uma história inventada pelos discípulos e por algumas mulheres,
A crença na ressurreição de Jesus estava baseada, primeiramente, na fidelidade das Escrituras. Paulo estava a dizer-lhes: vocês creem nas Escrituras? Creem nas profecias? Eles criam. A morte de Jesus foi profetizada e se cumpriu. Da mesma forma, a ressurreição também foi profetizada e então se cumprirá. Sabemos e cremos que ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, diz Paulo, e assim como a morte foi profetizada e se cumpriu, o mesmo cremos em relação à ressurreição. Então, Paulo apresenta como primeiro argumento da ressurreição de Cristo a fidelidade das Escrituras nas quais eles criam. O segundo argumento de Paulo foi o túmulo vazio. Paulo diz: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo aqui está a dizer: Jesus de fato morreu e foi sepultado. Há um túmulo no qual sabemos que ele foi sepultado. De acordo com os evangelhos, foi um túmulo emprestado por José de Arimateia. Então, Paulo, em outras palavras, está a dizer: a morte foi real, a sepultura também foi real. Todos sabemos onde o túmulo está. Todos sabemos onde o corpo foi sepultado. Só que o túmulo agora estava vazio. Qualquer pessoa podia ir lá e certificar-se de que o túmulo onde Jesus foi sepultado estava vazio. Então Paulo diz: o túmulo vazio, que nós sabemos onde é, onde está vazio. Mas alguém podia argumentar que o túmulo estava vazio porque os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Porém, irmãos, não dá para aceitar esse argumento, porque não seria fácil roubar o corpo de Jesus. Havia uma enorme pedra a tapar o sepulcro. Inclusive as mulheres que foram as primeiras a chegar lá e ver o túmulo vazio, no caminho discutiam entre si quem removerá a pedra. Essa pedra foi selada para que não fosse removida, e colocaram guardas do lado de fora a tomar conta, exatamente para evitar que o corpo fosse roubado. Então não seria fácil roubar o corpo de Jesus, principalmente pelos discípulos medrosos, amedrontados, que estavam escondidos. Outro detalhe importante a ser considerado, encontramos em João 26:7, que diz assim: chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Irmãos, a Bíblia ela é maravilhosa, né, em seus detalhes. Que importância teria para nós, né, saber que foi enrolado no lençol, o lenço que estava na cabeça estava enrolado num lugar à parte? Por que esse detalhe? O corpo de Jesus havia sido posto no sepulcro, enrolado por lençóis e com um lenço enrolado na cabeça. Mas segundo o relato de João, quando entraram no sepulcro, viram no chão os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus estava dobradinho, com todo cuidado, num lugar à parte. Imagino que quem fosse roubar o corpo de Jesus faria isso às pressas. Mas nesse caso, tiveram a tranquilidade de desenrolar os lençóis
que estavam no corpo, depois desenrolar o lenço que estava na cabeça, para depois dobrá-lo e colocá-lo à parte no outro lugar, para sair e a carregar o corpo nu de Jesus pela rua. Não tem lógica. Se fosse para roubar, é roubar com o lençol, o lenço e tudo. O fato era que o túmulo estava vazio, não porque o corpo havia sido roubado, mas porque Jesus realmente ressuscitou. O túmulo vazio é prova da ressurreição de Cristo. A terceira prova apresentada por Paulo é que a ressurreição era um fato amplamente comprovado por várias testemunhas. Paulo diz no versículo 5 ao 8, e que foi visto por Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Irmãos, no mundo acadêmico e científico, para que um fato histórico seja considerado real, realmente parte da história, precisa ter o testemunho de pelo menos 2 testemunhas. Pelo menos 2 pessoas tiveram que testemunhar aquele fato para que no mundo acadêmico seja considerado um fato histórico real. Agora, Paulo aqui menciona diversas testemunhas, algumas pelo nome. Se Paulo não tivesse certeza do que estava a dizer, não correria o risco de mencionar ninguém pelo nome. Poderia ser desmentido por alguma das pessoas que ele mencionou o nome, ou por qualquer outro apóstolo. Paulo também fala de 500 pessoas que facilmente poderiam ser encontradas, já que, segundo ele, a maioria ainda estava viva. Também cita Tiago, que era bastante conhecido na comunidade cristã. Então, a ressurreição de Jesus Cristo foi fartamente testemunhada. Mais testemunhas nós temos da ressurreição de Jesus do que muitos fatos que hoje consideramos históricos e verdadeiros. Mas alguém pode querer questionar e dizer que todos estavam a mentir, eram testemunhas falsas, mentirosas. Pensem comigo, irmãos. Quando alguém mente, é para tirar alguma vantagem, espera tirar algum proveito da mentira. O que ganharam eles com o testemunho de que Jesus havia ressuscitado? O que ganhou Estevão, que foi apedrejado até a morte por pregar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo? O que ganhou? A fama de ter sido o primeiro mártir cristão? Tiago, que foi citado por Paulo como uma das testemunhas da ressurreição de Jesus, foi morto a fio de espada, foi decapitado por Herodes. Pedro, outro citado por Paulo, foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo André, que também anunciava a ressurreição de Jesus, a morte de André foi por crucificação em uma cruz diagonal, ou seja, em forma de X. E conta a tradição que antes de ser crucificado, André teria passado por uma longa sessão de tortura, a ser brutalmente açoitado, mas não negou o evangelho que pregava. Todos os demais apóstolos, exceto o apóstolo João, que morreu exilado na ilha de Patmos,
mas todos que pregavam a morte e ressurreição de Jesus foram martirizados. O próprio apóstolo Paulo também foi martirizado, foi decapitado por causa da sua pregação. Então pensemos, ou esses homens eram loucos para morrerem por uma mentira, ou a ressurreição de Jesus foi tão real e impactante na vida deles que foram capazes de morrer por essa verdade. Agora, loucos não eram. Basta ler as cartas de Paulo, os evangelhos, para ver que não eram loucos. Jamais apresentaram qualquer patologia de loucura. Certa ocasião, Paulo estava a apresentar a sua defesa, pois havia sido preso por causa da pregação do evangelho. E quando falou da ressurreição de Jesus, Festo, que era presidente da província, ao ouvir Paulo falar, insinuou que ele estava louco. Estás louco? Mas Paulo respondeu categoricamente: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavra de verdade e de um são juízo. Paulo não era louco, os apóstolos não eram loucos, eram pregadores da verdade. Verdade sobre a morte e ressurreição de Jesus, verdade que nós cremos hoje. Verdade que impactou suas vidas e pelas quais foram capazes de morrer. Essas testemunhas que deram a vida pela mensagem da ressurreição de Cristo são provas inequívocas de que Jesus realmente ressuscitou. Depois de afirmar que Jesus havia ressuscitado e apresentar provas nas Escrituras, provas materiais, o túmulo vazio, e provas testemunhais, Paulo faz outra afirmação surpreendente para os que defendiam que não havia ressurreição. Paulo diz: Jesus ressuscitou, ponto final. Agora vem outra: os crentes também ressuscitarão. Versículo 20 ao 25. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui Paulo já não está mais preocupado em argumentar sobre a ressurreição de Cristo, para ele era um fato, mas agora ele afirma que sim, Cristo ressuscitou dentre os mortos, que foi feito as primícias dos que dormem. O que significa que ele foi feito as primícias dos que dormem? O que significa isso? Que ele foi o primeiro a ressuscitar, primícias primeiro. Depois, os que são de Cristo também ressuscitarão. Ele inaugurou a ressurreição. Mas alguém pode dizer: como Paulo diz que Cristo foi o primeiro a ressuscitar, se na Bíblia há relatos de outras ressurreições antes da ressurreição de Cristo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento? Temos a ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo. Mas, irmãos, todas essas ressurreições foram no mesmo corpo. Não foi no corpo glorificado, transformado. Ressuscitaram com o mesmo corpo humano, corpo corruptível,
e que o mesmo corpo que tinham antes e que depois de um tempo voltaram a morrer, porque não foi ressurreição para a vida eterna. Todavia, a ressurreição de Cristo foi diferente. Ele ressuscitou num novo corpo, num corpo incorruptível, glorificado. Ele ressuscitou para viver para sempre e assim será também a nossa ressurreição. Observe que Paulo diz: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, quando ele voltar a este mundo. O texto diz que os mortos ressuscitarão na vinda de Cristo. Jesus vai voltar. Ele prometeu que voltará a este mundo para buscar a sua igreja. Então os que morreram em Cristo, diz Paulo, ressuscitarão. E os crentes que estiverem vivos serão transformados. Receberão um novo corpo para habitar com Cristo eternamente no céu, diz Paulo no versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, os que estiverem vivos. É interessante observar que Paulo esperava a vinda de Jesus já para a sua época, por isso ele disse: nós seremos transformados. Paulo vivia como se Cristo fosse voltar a qualquer momento. E essa é a maneira exata de vivermos. Devemos viver hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Uma vez perguntaram a John Wesley, fundador da Igreja Metodista, como ele viveria hoje se soubesse que Jesus voltaria amanhã. E John Wesley respondeu: viveria como vivo todos os dias, porque todos os dias eu vivo como se Jesus fosse voltar amanhã. É assim que devemos viver, porque a Bíblia diz que tudo acontecerá num momento, no abrir e fechar de olhos. Será assim de repente, quando o mundo não estiver a esperar, a última trombeta soará no céu e de repente Jesus vai voltar. E os crentes que já morreram ressuscitarão primeiro e logo em seguida os crentes que estiverem vivos serão transformados. Como será esse corpo? Será um novo corpo glorificado. Paulo diz: porque convém que isto que é corruptível, este corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então será um corpo incorruptível. Às vezes, quando encontro alguns irmãos aí: ai pastor, dói aqui, eu também dói aqui. Calma, meu irmão, logo vai ganhar um novo corpo. Logo ganharás um novo corpo, um corpo incorruptível, imortal. Não vais ressuscitar com o mesmo corpo que morreste, glória a Deus por isso. Ganharás um novo corpo, todos teremos um novo corpo, que Paulo chama de corpo espiritual. O irmão Joaquim me perguntou um dia desse: pastor, lá no céu como é que nós vamos ser? Criança, jovem, adulto ou velho? Esse corpo espiritual não tem idade. A gente não sabe, mas o corpo espiritual não tem idade. É corpo espiritual eterno. Paulo diz assim também: a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual.
Aí vamos nos reconhecer? É igual aquela história, era um casal já, 50 anos casado, o homem faleceu, foi para o céu, a viúva ficou chorosa, triste, a lamentar, até que o dia ela também morreu. Aí chegou no céu, a primeira coisa que ela fez foi procurar o marido. Quando encontrou, ai meu esposo, que saudade sua, que bom que eu te encontrei. Aí o marido disse, ó, era até que a morte nos separe, já separou. Separou. Mas vamos nos reconhecer? Vamos! Teremos um novo corpo, um corpo glorificado, mas seremos reconhecidos uns pelos outros, porque seremos a mesma pessoa. O Ricardo não vai deixar de ser Ricardo, senão não tem graça. Eu tenho que saber quem sou. Irmãos, no Monte da Transfiguração, os irmãos conhecem a história, os discípulos tiveram uma visão. E observe, irmãos, foi uma visão, não foi algo real. Tiveram uma visão de Jesus glorificado e Moisés e Elias a conversar com Jesus. E Moisés e Elias também já com seus corpos glorificados na visão. Moisés representava a lei, Elias as profecias. Então eles estavam ali a dizer que em Jesus a lei e as profecias se cumpriram. E Elias estava a representar os que serão transladados sem ver a morte, porque Elias não morreu. Ele foi levado ao céu, foi transformado, foi levado ao céu. Elias ali está a representar aqueles que não vão morrer, que estarão vivos e serão transladados ao céu. Se Jesus voltar quando estivermos vivos, seremos nós. E Moisés estava a representar os que após a morte serão ressuscitados por Deus para a vida eterna. Moisés morreu, mas ninguém encontrou o corpo de Moisés. Ninguém encontrou o corpo de Moisés. Mas o que estava ali, Moisés e Elias, não era o mesmo corpo que tinham antes. Não era. Era o corpo glorificado. Mas foram reconhecidos. Souberam que era Moisés e Elias, porque não deixaram de ser a mesma pessoa. Então Paulo faz aqui uma comparação com a semente de trigo. A semente de trigo é trigo. Depois, quando germina, continua a ser trigo. Depois de semeada, ainda é trigo. Então, seremos as mesmas pessoas com o corpo espiritual, sem pecado. A diferença é que não haverá os laços que temos aqui. Esposo não terá esposa. Filho não terá seu pai, sua mãe, estaremos ali. Mas não teremos os mesmos laços, seremos uma grande família, a família de Deus. De fato, irmãos, Jesus ressuscitou. Esse Jesus que ressuscitou, prometeu que nós também ressuscitaremos. Ele disse, porque eu vivo, vós também vivereis. Ressuscitaremos com espírito e corpo glorificado. Será uma nova vida de glória, onde viveremos com o nosso amado Salvador por toda a eternidade. Em Apocalipse, João também teve uma visão, visão superficial dessa nova realidade que nos espera. Ele diz, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens,
pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 2, 9, Paulo já havia dito aos coríntios: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E ao concluir sua exposição sobre a ressurreição, neste capítulo 15, Paulo diz que a ressurreição de Cristo e a nossa deve servir-nos de grande incentivo para o serviço. E é com isso que eu quero concluir, com esse incentivo aos irmãos. Paulo disse, portanto, é a continuação do que ele havia dito: vocês vão ressuscitar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, porque vocês vão ressuscitar e receberão a recompensa do seu trabalho. Assim como a nossa fé não é vã, pois de fato Cristo ressuscitou, o nosso serviço, a nossa consagração, o nosso trabalho para o Senhor também não é vão, porque na ressurreição o Senhor recompensará cada um por sua fidelidade e pelo seu trabalho. Então, ao concluir essa mensagem, cabe sim essa exortação: sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, nossa dedicação, nossa fidelidade não é em vão. Amém? Que Deus nos abençoe e nos mantenha firme no poder da ressurreição de Cristo.